O requerimento número 578/2018, apresentado pelo vereador Castelo, sugere a contratação de mais 30 assessores parlamentares para atender os vereadores. Curiosamente, apenas um dia após o protocolo do edil, o documento foi excluído do sistema da Câmara e foi substituído pelo requerimento número 582/2018, que prevê a criação dos cargos, mas já sem a quantidade solicitada no documento anterior. Nossa reportagem ouviu o presidente da Câmara sobre o assunto. Ele confirma a existência do documento e a solicitação de Castelo para a criação dos 30 cargos. A gente está observando, a gente recebeu e está na pauta para a sessão de logo mais essa questão desse requerimento dele, em que ele sugere a contratação desse servidor. Primeiro, para a criação de cargos precisa de lei. A lei precisa ser proposta, discutida e votada. No segundo momento, a estrutura física da Câmara é incompatível com sequer a metade desses novos servidores, se é que realmente vai existir. Agora, eu acho irrazoável, eu acho desproporcional que haja mais 2 assessores, mas isso é opinião minha. Se por acaso houver a proposta de lei dele nesse sentido, eu acabei de dizer que para a criação de cargo precisa de lei, o meu voto de antemão já é contrário por entender que é incompatível com a dinâmica do trabalho que existam mais 2 assessores por vereador. É claro que existem câmaras aí, Rio Grande afora, que é uma realidade completamente diferente da nossa. O nome do vereador Castelo e de seu assessor parlamentar, Alessandro Ferroni, está envolvido também no caso das diárias da Câmara. A questão veio à tona quando o presidente do Democratas de Cachoeira do Sul, Carlos Aguiar, obteve, mediante solicitação ao Ministério Público, cópia do levantamento de gastos dos vereadores com diárias. O documento aponta que somente entre janeiro e setembro de 2018, os vereadores gastaram R$ 46.438,75. Porém, os edis comprovaram, através de notas fiscais, gastos de apenas R$ 8.121,86, restando R$ 38.316,89, que ficaram com os vereadores e nenhuma justificativa foi apresentada para o uso dos recursos, e nem mesmo esses valores foram devolvidos aos cofres do Legislativo. Isso significa que 82,51% do que os vereadores gastaram ficou sem justificativa. O vereador Noeli Castelo e seu assessor gastaram em 22 meses de mandato R$ 26.710,50, numa média de R$ 1.215 por mês. Apenas nos primeiros 9 meses deste ano foram gastos pela dupla R$ 15.900. O presidente da Câmara se pronunciou sobre o assunto. O processo de pedido, de usufruto, de usufruir e de prestação de conta das diárias é todo regrado por resoluções aqui da Casa. Existe toda uma sistemática que trata desde como pedir, a documentação para pedir a diária, para justificar o deslocamento e também, estando lá, a documentação que ele precisa pegar lá, certo? No compromisso, no agendamento, para depois retornar, no retorno dele à casa, à Cachoeira do Sul, haver uma prestação de contas desse recurso que foi dispensado a título diária. Não é um benefício indenizatório, existe um valor fixo, certo? Então, o vereador, o assessor, ele tem liberalidade quanto ao que consome, ao que gasta e como gasta lá na agenda. Noronha foi questionado por nossa reportagem se entende ser um abuso por parte do vereador gastar vultuosos valores em diárias. Eu não posso entender que seja algum tipo de abuso, porque eu não tenho ingerência sobre o trabalho do vereador. Se ele tem a necessidade de se deslocar para o exercício do mandato dele, com agendas, com compromissos, dessa ou daquela linha de atuação do trabalho dele, eu acho que cabe mais ao eleitor determinar se esse trabalho, se essas viagens realmente resulta
em benefício para a população. É claro, eu não me afasto da minha responsabilidade enquanto ordenador de despesa, certo? Já estive me aconselhando com o Tribunal de Contas do Estado a respeito disso. Semana passada eles estiveram aqui, essa pilha de processos, nós prestamos contas a eles dos expedientes aqui da Câmara, e eu entrei nessa questão das diárias a partir do que a gente observa, o valor das diárias, de que forma a gente poderia organizar melhor isso aí, certo? E fui aconselhado pela Corte de Contas a não estabelecer a questão de indenizações. A minha ideia era retribuir somente aquilo que fosse gasto, efetivamente gasto, porque é uma indenização, acaba sendo uma indenização. E fui aconselhado a não fazer isso, porque nas cidades onde foi implementado esse mecanismo, deu motivo, deu razão para uma série de irregularidades, até de ordem criminal. O presidente também foi questionado se entende ser imoral os vereadores ficarem com as sobras, mesmo não sendo utilizadas. Muito embora exista esse enfrentamento, essa comparação entre o que efetivamente é gasto com aquilo que é dispensado, nós temos a consciência tranquila de que estamos fazendo a coisa certa do ponto de vista legal e volto mais uma vez a dizer, a questão da moralidade, a questão do mérito do trabalho, nós temos que deixar para o eleitor analisar, para o eleitor fazer a sua análise a respeito dessa questão sobre o que realmente é gasto e o que realmente é lançado. Nossa reportagem procurou o vereador Castelo para ouvi-lo quanto aos seus gastos com diárias e também quanto à sua proposta de criação de mais 30 cargos de assessoramento para os vereadores. Ele não quis se pronunciar sobre o assunto.